Michele Bolsonaro e a máquina da manipulação. A Michele Bolsonaro conseguiu criar uma imagem para os públicos religiosos que ela é uma mulher de Deus. Mas aqueles que estavam em torno de Michele Bolsonaro sabiam que isso era somente teatro para enganar o povo que realmente tem fé em Deus. E lá se tornou uma piada, porque o contraste entre Michele Bolsonaro e a imagem que ela queria passar de religiosa, mulher meiga, doce, gentil, educada, amável, está totalmente contra o que ela realmente era. Então, a verdade nos gabinetes, o que só o Congresso sabia e a nação jamais descobriu sobre a Michele Bolsonaro. A hipocrisia tem nome, sobrenome e Bíblia na mão. Enquanto Michele construía uma imagem de santidade evangélica para milhões de brasileiros, nos bastidores de Brasília, ela era rejeitada até pelos próprios aliados. A ex-deputada Joyce Hasselmann, que conviveu com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de perto, ela revela detalhes chocantes do linguajar vulgar, longe das câmeras, o desprezo que ela tinha pelas pessoas simples que a idolatravam. O passado escondido como amante de homem casado, e como ninguém no próprio governo Bolsonaro suportava sua presença, mais do que expor uma farsa pessoal, esse vídeo mostra como Michele se tornou uma peça central nesta máquina de manipulação. Então, neste vídeo, era um projeto que usava a fé para disseminar ódio e violência. Então, descubra como a extrema-direita sequestrou o cristianismo brasileiro, transformou a religião em arma política e usou milhões de fiéis sinceros como massa de manobra. A verdade é que parlamentares, ministros e assessores conheciam, mas que nunca foi contada para o povo brasileiro até agora. Então, a gente vai descobrir que toda essa imagem de santidade de Michele Bolsonaro nada mais é do que um teatro. Veja. Enquanto uma mulher prega valores cristãos no palanque e distribui bíblias sorrindo para as câmeras, nos bastidores ela revira os olhos e diz: "Que saco, vou ter que atender essa gente." Enquanto a extrema-direita brasileira usa o nome de Deus para perseguir, odiar e atacar, a principal representante dessa farsa religiosa começou sua história como amante de um homem casado. E o pior, quem conviveu com Michele Bolsonaro de perto garante que ninguém suportava a presença dela. Nem os próprios aliados, nem os ministros, nem os assessores mais próximos do marido. Fique até o final, porque você vai entender como essa mulher se tornou o símbolo máximo da hipocrisia que alimenta o ódio no Brasil. Vamos direto ao ponto. Michele Bolsonaro é uma farsa. E quem está dizendo isso não somos nós do canal. É Joyce Hasselmann, ex-deputada federal, ex-aliada do bolsonarismo. Alguém que conviveu diariamente nos corredores do Congresso Nacional e teve acesso aos bastidores que você nunca viu. E quando Joyce finalmente resolveu falar a verdade sobre Michele, o relato foi devastador. Porque não se trata apenas de hipocrisia pessoal. E eu que nunca mais gastei um centavo na Shein.
Eu descobri um novo jeito de ganhar roupinhas de graça no aplicativo queridinho das meninas. Pessoal, trata-se de uma engrenagem de manipulação que usa a fé de milhões de brasileiros para disseminar ódio, violência e intolerância. Pense bem no que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Famílias destruídas por brigas políticas, amizades de décadas desfeitas por divergências ideológicas, pessoas agredidas nas ruas por usar vermelho, pastores pregando ódio do púlpito, fiéis xingando, ameaçando, atacando quem pensa diferente. E no centro dessa máquina de ódio, sempre teve uma figura feminina, doce, sorridente, com a Bíblia na mão legitimando tudo isso. Michele Bolsonaro não é apenas cúmplice desse projeto, ela é peça fundamental. Porque funciona assim. Bolsonaro é o líder agressivo, o que bate de frente, o que xinga, o que destila veneno. Mas Michele é a face humana, a que suaviza, a que traz credibilidade religiosa. Quando Bolsonaro ataca instituições democráticas, Michele posta versículos bíblicos. Quando Bolsonaro incentiva a violência, Michele aparece orando. É o equilíbrio perfeito para enganar. Ele é o martelo. Ela é o disfarce do martelo. E milhões de pessoas caíram nessa. Mulheres evangélicas sinceras, que genuinamente acreditam em Deus, que tentam viver uma vida de fé, olharam para Michele e pensaram: finalmente temos uma representante. Finalmente existe uma primeira-dama que fala nossa língua, que frequenta nossas igrejas, que entende nossos valores. E com base nessa identificação, essas mulheres votaram. Defenderam, atacaram quem criticasse, tornaram-se soldadas de um projeto que usa o nome de Deus para disseminar exatamente o oposto do que Cristo ensinou. Mas Joyce Hasselman viu por dentro, e o que ela viu a fez se afastar rapidamente. Segundo Joyce, Michele é de um nível baixíssimo. O linguajar longe das câmeras é vulgar. Intimidades do casal são comentadas de forma chula, coisas tão explícitas que Joyce nem repete publicamente. Não é a grosseria escancarada de Bolsonaro, mas é uma forma de se expressar que choca qualquer pessoa minimamente educada. E isso vindo de quem se apresenta como exemplo de retidão moral cristã. Tem mais. Joyce conta que quando pessoas simples se aproximavam de Michele, aquelas senhoras evangélicas que tanto a admiravam, que traziam flores, que queriam um abraço, a reação de Michele era de profundo desprezo. Ela revirava os olhos e murmurava: que saco, vou ter que atender essa gente. Mas quando essas mesmas pessoas chegavam perto, Michele abria o sorriso mais caloroso do mundo, agradecia emocionada, posava para a foto, fingia amor e gratidão. Era teatro, puro teatro, e todos ao redor percebiam a farsa. Agora pense na crueldade disso. Aquelas mulheres idolatravam Michele, faziam correntes de oração por ela, defendiam a família Bolsonaro nas redes sociais, brigavam com filhos e netos por causa da política. E Michele, que sabia do poder que tinha sobre elas, tratava essas mesmas pessoas com desdém nos bastidores. É usar a devoção alheia sabendo que não merece. É explorar sentimentos sinceros para fins políticos mesquinhos. E o pior, ninguém dentro do próprio governo gostava dela. Joyce é categórica. Nem Gustavo Bebiano gostava de Michele, nem Julian Lemos, nem o general Santos Cruz. Nem os próprios ministros e assessores mais próximos de Bolsonaro suportavam a presença dela. Michele não frequentava o Palácio do Planalto, não tinha abertura com a equipe governamental. Todo mundo que trabalhava diariamente ali sabia quem ela realmente era. E mantinha distância. Imagine a cena. Uma primeira-dama rejeitada pelo próprio governo do marido. Não por perseguição política, mas porque ninguém aguenta conviver com ela. E ainda assim, para o público externo, Michele era apresentada como a mulher exemplar, a esposa dedicada, a líder espiritual da nação. A contradição era tão gritante que virou piada interna em Brasília. Mas a farsa de Michele vai muito além do comportamento. Vamos falar do passado que foi cuidadosamente escondido. Joyce revela que Michele vem de uma família com histórico criminal pesado. A avó foi presa por tráfico de drogas. Tios têm passagens pela polícia. A mãe foi processada. São informações que circulam entre parlamentares em Brasília há anos, mas que fizeram de tudo para abafar, porque não combinava com a narrativa. Não dava para vender a imagem de santidade com esse histórico familiar. E tem a questão dos relacionamentos. Antes de Bolsonaro, Michele teve um caso com um homem casado. Engravidou. Teve uma filha desse relacionamento extraconjugal. E durante a campanha de 2018, essa filha foi praticamente escondida. Não podia aparecer muito. Não podia ser mencionada com frequência. Porque a imagem de família tradicional cristã não incluía uma filha de um caso com um homem casado. Era melhor varrer isso para debaixo do tapete. Depois desse relacionamento, Michele começou a trabalhar na liderança do Progressistas no Congresso. Foi quando Ciro Nogueira a apresentou a Bolsonaro. Os dois começaram a se aproximar. E aqui vem a parte mais hipócrita de todas. Michele teve um caso com Bolsonaro enquanto ele ainda era casado. Ela era a amante. A outra não esperou ele se divorciar. Não respeitou o casamento alheio. Começou o relacionamento sabendo que estava destruindo uma família. Então, vamos ver se está ficando claro. A mulher que hoje é para a extrema-direita símbolo de família tradicional, que prega valores cristãos, que distribui bíblias e fala de moral, começou seu grande amor sendo amante de um homem casado. A defensora da família foi o pivô para destruir uma família para estar onde está. E antes disso, ela mesma teve um outro relacionamento extraconjugal com outro homem casado. A hipocrisia não poderia ser mais gritante, mas é exatamente essa hipocrisia que alimenta o projeto bolsonarista, porque o bolsonarismo nunca foi sobre valores reais, foi sempre sobre usar valores como arma, falar de Deus para perseguir, falar de família para atacar, falar de moral para justificar imoralidades. E Michele é a personificação perfeita disso. Ela não vive o que prega, nunca viveu, mas a imagem é tudo o que importa. E com essa imagem, ela legitimou anos de ódio, violência e perseguição. Cada vez que um bolsonarista agredia alguém nas ruas e depois postava foto na igreja, ele estava seguindo o exemplo de Michele.
Cada vez que uma família se destruía por briga política, mas continuava indo ao culto, estava reproduzindo a hipocrisia que Michelle representa. Porque é isso que a extrema-direita faz. Sequestra a religião. Pega algo sagrado, algo que traz conforto e sentido para milhões de pessoas, e transforma em ferramenta de manipulação política. Michelle Bolsonaro foi a cara mais visível desse sequestro. Ela é quem deu verniz religioso para um projeto profundamente contrário aos ensinamentos cristãos. Cristo pregou amor ao próximo. O bolsonarismo prega ódio ao diferente. Cristo acolheu marginalizados. O bolsonarismo persegue minorias. Cristo expulsou comerciantes do templo. O bolsonarismo transformou templos em palanques eleitorais. Cristo perdoou pecadores. O bolsonarismo condena e ataca. E Michelle estava lá, em cada culto, em cada evento religioso, legitimando essa inversão completa de valores. E o resultado você conhece. Pastores pregando ódio político dos púlpitos, igrejas divididas, famílias destroçadas, cristãos xingando, ameaçando, agredindo em nome de Deus. Gente que realmente acredita que está fazendo a obra divina quando ataca adversários políticos. Pessoas sinceras transformadas em milícia digital, espalhando mentiras, fake news, discursos de ódio. Tudo acreditando que estão defendendo valores cristãos. Michelle sabia disso, via acontecer. E não apenas permitiu, como incentivou. Porque cada post dela com versículos bíblicos dava mais munição para essa tropa. Cada aparição em igreja legitimava mais a ideia de que Deus estava do lado de Bolsonaro. Cada sorriso santinho nas fotos convencia mais pessoas de que aquele projeto político tinha bênção divina. Mas Joyce Hasselman decidiu escancarar os bastidores. Viu que Michelle falava de Deus publicamente, mas nos corredores do poder demonstrava todos os vícios que condenava. Viu que a primeira-dama evangélica tinha um linguajar vulgar e um comportamento deplorável. Viu que ninguém que conviveu com ela de verdade a respeitava. Todo mundo sabia que era farsa. Mas o show precisava continuar. E tem algo ainda mais perverso nisso tudo. A violência que o bolsonarismo espalhou e que Michelle ajudou a legitimar não ficou apenas no campo das ideias. Pessoas foram agredidas fisicamente. Capoeira Luiz foi assassinado por um bolsonarista na véspera das eleições de 2018. Um homem foi morto a facadas por apoiar o PT. Mestres de capoeira foram atacados. Artistas foram perseguidos. Professores foram ameaçados. Jornalistas receberam ameaças de morte diariamente. E em todos esses casos, os agressores acreditavam estar do lado do bem. Acreditavam que tinham Deus ao lado deles. Acreditavam que estavam defendendo a nação, a família, os valores cristãos. Porque figuras como Michelle criaram esse ambiente, deram legitimidade religiosa para o ódio, transformaram agressão em ato de fé. Joyce Hasselman sabe bem o preço de agora dar a cara e abrir a verdade. Segundo ela, depois que se afastou do bolsonarismo e começou a denunciar o que viu, foi vítima de ataques brutais, recebeu ameaças de morte constantes e foi agredida violentamente em sua própria casa, em um episódio gravíssimo que até hoje levanta suspeitas. Talvez poucos se lembrem. Se você é uma dessas pessoas, deixe nos comentários. Eu me lembro. O rosto de Joyce ficou desfigurado. As marcas físicas demoraram meses para sarar. As emocionais, provavelmente nunca. Essa é a realidade de quem ousa romper o pacto de silêncio. Essa é a consequência de expor a hipocrisia da extrema-direita. E Michelle estava lá, sempre lá, com sua Bíblia e seu sorriso, legitimando essa máquina de ódio e violência. Nunca condenando, nunca pedindo paz, apenas alimentando o monstro com sua imagem fabricada de santidade. E o mais assustador é que está funcionando. Michelle continua popular entre sua base, continua sendo vista como exemplo de virtude. E hoje, pasmem vocês, ela é cotada como candidata ao Senado Federal. Tem quem fale até em vice-presidência. Uma mulher que, segundo todos que conviveram com ela, não tem preparo algum, não entende de política, não tem formação adequada para o cargo, mas tem a imagem. E na política do ódio, a imagem é tudo o que importa. Joyce faz uma previsão devastadora. Michelle será mais um encosto no serviço público, mais alguém da família Bolsonaro sugando dinheiro do povo sem produzir nada. Porque é isso que eles fazem. Transformam política em negócio de família e usam a fé alheia como trampolim. Pense bem, enquanto Bolsonaro fazia live ridicularizando mortos de Covid, Michelle postava versículos. Enquanto o Brasil chegava a 4.000 mortes por dia, ela aparecia orando. Enquanto famílias enterravam seus entes queridos sem velório, ela vendia a imagem de primeira-dama piedosa. A crueldade era tanta que chegava a ser revoltante. E tem a questão do 8 de janeiro. Enquanto terroristas invadiam e destruíam os prédios dos 3 poderes, tentando dar um golpe de Estado, onde estava o apoio religioso que legitimou aquelas pessoas? Onde estava o discurso evangélico que convenceu milhares de que estavam fazendo a vontade de Deus ao tentar derrubar a democracia? Michelle e toda a máquina religiosa bolsonarista construíram o terreno para aquele ataque. Plantaram o ódio, regaram com fanatismo e colheram terrorismo. Aquelas pessoas que invadiram Brasília em 8 de janeiro, muitas foram manipuladas. Acreditavam que a democracia era inimiga da fé. Acreditavam que destruir instituições era ato cristão. E acreditavam nisso porque figuras como Michelle passaram anos construindo essa narrativa, santificando a política. Tem tudo pro seu carro e moto no app da Shopee. Encontre peças originais nas lojas oficiais de... A política, demonizando adversários, transformando a eleição em batalha espiritual. Muitas mulheres, principalmente, acreditaram em Michelle tanto que depois de presas na cadeia, chamavam por ela que nunca as visitou, nunca fez um gesto cristão. O ódio disseminado pela extrema-direita e legitimado por Michelle envenenou o Brasil de uma forma que vai levar anos para curar. Famílias que não se falam mais, amigos que viraram inimigos, pessoas que aprenderam a odiar em nome de Deus. E no centro disso tudo sempre teve uma mulher sorridente, com Bíblia na mão, fingindo ser o que nunca foi. Joyce Hasselman decidiu expor tudo. E pagou um preço altíssimo.
Mas ela falou. E quanto mais pessoas souberem da verdade, mais difícil fica manter a farsa. Quanto mais gente entender que Michele Bolsonaro é uma personagem fabricada, menos poder essa imagem terá. Quanto mais fiéis sinceros perceberem que foram usados, mais rápido esse projeto de ódio desmorona. Porque o problema não é a fé. O problema nunca foi a fé. Evangélicos sinceros, católicos devotos, pessoas de todas as religiões podem e devem participar da política. O problema é quando a fé vira instrumento. Quando Deus vira cabo eleitoral. Quando a Bíblia vira arma de perseguição. E Michele Bolsonaro representa exatamente isso. O uso político da religião da forma mais cínica e hipócrita possível. Então fica a reflexão. Até quando vamos aceitar ser manipulados? Até quando vamos permitir que pessoas como Michele usem nossa fé, nossos valores, nossas crenças mais sagradas para seus próprios interesses? Até quando vamos defender quem nos despreza nos bastidores? Até quando vamos legitimar o ódio, achando que estamos defendendo o amor? Michele Bolsonaro não merece o respeito que milhões de brasileiros lhes dão. Ela não merece ser vista como exemplo. Não merece plataforma política, porque tudo que ela representa é falso. E pior, é perigoso. É um projeto que usa Deus para espalhar ódio, que usa a Bíblia para justificar violência, que transforma a religião em arma política. E se você é uma pessoa de fé sincera, se você realmente acredita em Deus, se você tenta viver de acordo com ensinamentos de amor e compaixão, então você deveria ser o primeiro a rejeitar Michele Bolsonaro, porque ela está usando seu Deus, está profanando sua fé, está transformando algo sagrado em circo político. A verdade sobre Michele estava nos gabinetes de Brasília o tempo todo. Todo mundo sabia. Parlamentares, ministros, assessores, jornalistas. Mas existia um pacto de silêncio. Porque a imagem dela era importante demais para o projeto de poder. Destruir a Santinha seria destruir a base eleitoral evangélica. Então todos ficavam quietos. Menos Joyce. Ela falou. E agora mais gente sabe. Se você chegou até aqui e está indignado, deveria estar mesmo. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos comentários me diga. Você acha que Michele Bolsonaro deveria ser responsabilizada por legitimar o ódio e a violência que o bolsonarismo espalhou? Vamos debater. E continue acompanhando o canal, porque vamos continuar expondo a hipocrisia da extrema-direita brasileira. A verdade precisa ser dita. Sempre.